Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente partilhar desse momento, desse tempo de reflexão. Quero convidar você, se você puder e quiser, a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e nós leremos do verso 13 em diante. Olha o que diz. E Jesus saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus comendo à mesa em sua casa, muitos publicanos e pecadores também se assentaram juntos com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Uma das coisas mais incríveis desse texto é a instantaneidade de Levi. Você já ouviu esse nome, Levi? Talvez esse você tenha lá suas dúvidas, mas Mateus talvez se aproxime mais de uma realidade. Mateus, o primeiro evangelho que tem aí na Bíblia, no Novo Testamento, não o primeiro cronologicamente falando, mas o primeiro evangelho na Bíblia. Bom, Mateus, esse mesmo camarada que a gente está falando que tem um evangelho, é ele que está aqui, como cobrador de impostos, sendo chamado por Jesus. Essa instantaneidade que eu digo é imediatamente ele sai de onde está, do que está fazendo, daquilo que permeava de sentido a sua vida, e ele vai para algo que abruptamente, irresistivelmente lhe convoca, e ele não tem outra resposta senão afirmativa. Ele vai em direção. Eu não sei se você já foi tocado por algo que arrebata você, toca você de uma maneira tão incondicional. As mobilizações da nossa vida são baseadas desse ato incondicional, né? A relação incondicional do tipo: caramba, isso daqui falou alto ao meu coração, essa pessoa, esse lugar, essa missão. Portanto, quando você está focado por essa relação irresistível, chamativa, de uma percepção até difícil de você descrever ou mensurar, é claro que você se devota, você se entrega, você mergulha. Mas aí, para a gente entender em que e em quem ele está mergulhando, em que e em quem Mateus ou Levi está permitindo ser convocado e ser levado, conduzido. O texto vai dizer que Jesus sai e vai em direção à casa dele e vai se alimentar. Na mesa, há uma mesa meio disforme do teor religioso. Não é algo convencionalmente provável, até porque os olhares estavam a todo tempo sobre Jesus. Jesus assimilava-se a um rabino, ele não o era, mas aquilo que ele fazia se assemelhava ao rabinato, a um mestre que conduz discípulos. E aí você para e pensa numa coisa: o que está acontecendo aqui e que de fato mobiliza Levi e tantas outras pessoas? Jesus senta com aquilo que o texto chama de publicanos e pecadores. Essa realidade do publicano e pecador era o pessoal que a religião ou religiosidade nunca sentaria. É o pessoal que os olhares punitivos diziam: fulano, sabe aquela história, eu sei o que ele fez no verão passado? Então, no verão, no inverno, no outono, na primavera, a pessoa sabe, e se não sabe, cavuca. Porque, como diria Carl Gustav Jung, quem não quer compreender, julga. E no fundo é isso. Quem de fato não quer só não compreender a pessoa e o que ela vive, mas quem não quer compreender a existência, vai julgar o outro a partir da sua métrica e a partir até mesmo das suas frustrações. E é isso que esses camaradas fazem, os religiosos. Estão olhando para aquilo e estão dizendo: o que esse camarada está fazendo? Que história é essa? Ele está sendo tomado pelo invólucro de uma permissividade. Não é isso não. Jesus inclusive diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quando esse texto é assim descrito, parece que de fato assim, aqueles homens são pecadores e publicanos, então sim, são doentes. Mas aí na contrapartida diria então que os religiosos são sãos? Estranho. Jesus foi irônico. Por
Porque quem é são? Pensa nisso, assim, quem é são de verdade? Quem consegue conviver com uma realidade que possa dizer assim, não, eu estou pleno de maneira completa mesmo, assim. Inclusive eu não erro. Não, eu não consigo errar. Pecador. É claro que os erros se avolumam para todos nós. O que Jesus está dizendo é, eu vim para quem quer. Eu não vim para quem quer, de fato, elucubrar conceitos, pensamentos. Tem pessoas que são juízes togados. Eu não vim para essa galera. Eu vim para o pessoal que admite seu erro e admite muitas vezes em um lugar oculto, que só ele e Deus sabe. E aí ele começa progressivamente a encontrar novos olhares e percepções sobre si, começa a se realocar na existência. Ele vai dizendo, é por aqui que eu tenho que ir. E ele começa a se refazer. Às vezes ele nem diz nada para as pessoas, não, ele só vai se refazendo. E é isso que está acontecendo aqui. Levi, Mateus, tem a possibilidade de se refazer. Então, é irresistível quando alguém olha pra gente, confia, quando a gente nem mais acredita na gente, por tanta coisa que a gente já viveu, já viu, já fez. E alguém diz assim, vem, mas logo eu, você vem, bora, vem seguir, vamos em frente. É sobre isso que o Evangelho trata, sobre gente que não é perfeita, mas gente que é consciente, gente que às vezes não coloca o seu erro estampado no outdoor, mas que está ali dentro, sabe? Quebrado, fragmentado, dizendo, eu preciso de uma nova chance, E aí vem Jesus e diz assim, o que você quer? Eu preciso de uma nova chance. E ele diz, vem comigo ter essa nova chance. Eu estou falando com você que precisa de uma nova chance, que você consiga experimentar isso na sua vida, que você encontre Jesus e nessa caminhada a vida lhe apareça. Que Deus te abençoe.